Salve, salve! Esse é o Aos Fatos, o quadro do Política na Cabeça, onde nós discutimos os temas de política de forma mais solta, mais descontraída, sem muita preocupação com rigor científico, porque é um quadro mais opinativo. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, e neste quadro estou sempre acompanhado do geógrafo, mestre em Relações Internacionais e cervejeiro, meu camarada Simões. Salve, camaradas! Neste vídeo nós vamos discutir o tema do primeiro turno. Que loucura foi essa? De onde saiu tanto bolsonarista? De onde veio essa ascensão bolsonarista na reta final? Mas antes disso, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho e ajude o Política na Cabeça em sua inglória missão de tentar levar um pouco de esclarecimento sobre o que está acontecendo na política no Brasil e no mundo. Então olha só, enfim rolou o tão esperado primeiro turno e o país todo apreensivo, uma certa metade ainda mais apreensiva do que a outra, todo mundo do campo progressista muito preocupado com o momento em que ocorreria a virada que aconteceu ali por volta das 8 horas da noite em favor da candidatura do Lula. Mas ao mesmo tempo veio um desalento, um banho de água fria, numa onda de votos bolsonarista que surpreendeu. Mas aparentemente isso tem explicação, apesar de ser multifatorial. É ou não é, Simas? Perfeitamente. Você aponta muito bem, é muito importante a gente lembrar essa ideia de que a maioria dos acontecimentos não se explica por uma única causalidade, um único fato. É uma tendência nossa querer simplificar para entender as coisas, mas normalmente são fatores complexos que interagem para a gente ter um resultado determinado. Nesse caso aí da divergência entre o que está acontecendo no dia do voto e o que está na pesquisa, isso vem acontecendo há alguns anos, no Brasil e fora. Muito comentado no Brexit, na eleição do Trump, na primeira eleição lá que o Trump ganhou. Contra Hillary. Contra Hillary, né? Ele era visto como um outsider, alguém sem chance. E isso também vem acontecendo no Brasil e nós temos algumas pistas do porquê isso está acontecendo. Na verdade, isso mostra que as pesquisas, apesar de serem bem feitas, têm dificuldade de captar o momento que a gente vive. Primeira questão que claramente abala a avaliação das pesquisas, a abstenção. A pesquisa é uma situação onde o pesquisador vai até a pessoa, vai até você, te para na rua ou vai na tua casa e pergunta em quem você vai votar. A votação é o contrário. Você que vai sair de casa e vai lá se dirigir à urna. E esse ano a abstenção foi recorde, Simas. Camaradinha Tito está aqui para nos contar que foi de 20,9%. Praticamente um brasileiro em 5 não vai votar, né? Mesmo o voto sendo obrigatório. Pois é, que coisa impressionante numa eleição tão polarizada, tensa, você pensar que 1/5 dos brasileiros aptos não foi votar. Simplesmente se abstém. Exato. O que aparentemente é prejudicial ao Lula. Né? A gente estima que sim, nós não temos uma radiografia perfeita dessa abstenção, mas sem dúvida ela tende a ser maior entre as pessoas mais pobres que normalmente têm uma preferência de voto pelo Lula. Pelo custo que significa se deslocar até um local de votação, pelo fato de muita gente ter trabalhado no dia da eleição normalmente, ter dificuldade de sair para votar efetivamente, pelo fato de muitas pessoas pobres serem mais sujeitas a migrações ou terem problemas com burocracia, então a pessoa está com o título atrasado, vencido, ou num outro município e não pode se deslocar até lá para votar. O fato é que é um peso enorme você pensar em 20%. Pense que Lula precisava de só mais 2% para ser eleito. Quer dizer, se 10% desses 20% aí fosse lá votar, era o suficiente. Ou, dependendo da proporção, para inverter completamente o resultado. E aí, Simas, um ponto, está aí elencando, né, fatores que explicam, sem dúvida a abstenção conta bastante para isso, mas é preciso lembrar que há um problema de expectativa também. Né? As pessoas acham que as pesquisas são feitas para cravar resultado, e isso nunca foi o objetivo de pesquisa alguma. Elas mostram um momento, como vários analistas têm explicado, elas mostram um quadro, uma fotografia, e a eleição é um vídeo. Não dá para saber exatamente. E mesmo assim, historicamente, elas acertam ou exatamente, né, na votação dentro do percentual ou na margem de erro. Exato. Em muitas situações isso aconteceu. Inclusive nesta. Ficou surpreso com a afirmação? Pois é. Isto mesmo. Quem as pesquisas acertaram? Sobre o Ciro, sobre a Tebet e sobre o Lula. A única surpresa aí foi a ascensão dos votos do Bolsonaro. Mas vamos colocar a coisa em perspectiva, Simas. O IPEC, por exemplo, trouxe na véspera 37% para o Bolsonaro de votos válidos. Ele terminou com 43%. Se
Se você colocar a margem de erro do IPEC de 2 pontos percentuais, você teria 39. 39 para 43 foi um erro, que na realidade é apenas um desvio, cujos fatores estamos tentando explicar aqui, de 4%. Não é nada muito escandaloso. Pois é, não, pelo contrário, é impressionante o nível de acerto quando você pensa que uma pesquisa é feita com 3, às vezes até menos do que isso, 1.000 pessoas, 3.000, 2.000 pessoas, e você chega perto e até acerta muitos resultados, diante de todas essas adversidades. Então, realmente, é um trabalho muito bem feito, mas que, óbvio, é muito boa a sua metáfora do vídeo e da foto. Sim. Então, você tem ali um retrato, mas como é que vai ser no dia da urna? De todo modo, para a gente ser bem realista, eles não captaram essa onda bolsonarista nos últimos dias ali, não é? E aí um dos fatores, além da abstenção, Simas, me parece ter a ver com consenso, e você, sendo geógrafo, sabe mais do que eu sobre isso. Sim, sem dúvida. Um dos fatores, sabidamente, é o censo. Inclusive, ele ajuda a explicar por que institutos tinham projeções diferentes. Porque como é que é feita a pesquisa lá do ponto de vista do instituto? Ele pega uma amostra. Então, eu vou pegar lá, por exemplo, 100 mulheres que ganham até R$1.000 em São Paulo. Eu não vou entrevistar todas as mulheres que ganham até R$1.000, vou pegar só 100. E aí, com base nos votos que elas disserem, sei lá, 40% é Lula, 60% é Bolsonaro, eu multiplico isso pelo número de habitantes totais que eu tenho. Você imagina que seja... Que eu tenho nessa amostra, exatamente. Pelo total de mulheres que ganham até R$1.000 no estado. Só que, com o censo defasado, o último censo que nós temos é de 2010, a gente não sabe exatamente. Lá se vão 12 anos. Como é que você vai ter esse número preciso? Né? Pois é. E o presidente não fez questão, né, cortou verba, seguindo a doutrina Guedes, de corta tudo. Guedes mãos de tesoura. E deixou de fazer o censo em 2020, uma ferramenta de exercício de poder fundamental. Quem quer exercer o poder tem que conhecer a sua população. Sim. Além disso, Simas, andei lendo, né, alguns analistas apontando o aspecto ideológico. Nas pesquisas por telefone, a gente já sabe que a maior parte das pessoas simplesmente não respondem. Mas em pesquisas presenciais, é possível que o público bolsonarista, principalmente aquele bolsonarista raiz, aquele cara mais, né, o bolsolavista, né, que traz o pacote completo ideológico. Terra plana. A galera antivacina, né, o pacote completo. Esse pessoal, inclusive, chama o Datafolha de datafoice, né? Como se fosse um instituto de esquerda, uma viagem lisérgica, completamente alucinógena. Veja, essa galera pode estar se negando a responder as pesquisas, porque o pesquisador é obrigado a dizer, eu sou do Datafolha, eu sou do IPEC, e esses institutos mostrando o Bolsonaro atrás, esse pessoal já achava que estava rolando manipulação. O Bolsonaro, inclusive, né? Não à toa está tripudiando no resultado das pesquisas. E, na verdade, quando o bolsonarista recebe o pesquisador, pode ser que realmente ele se recuse ali, não queira nem abrir a porta. O que coloca água no moinho dessa tese, sim, mas é um tweet de ainda ontem, do Ciro Nogueira, aquele parasita do Centrão, que adere a qualquer governo, e que agora... Ouro no Piauí. Ele perdeu lá? Tô por fora disso. O candidato dele foi nem pro segundo turno. O apoiado dele. O Ciro Nogueira que chegou a chamar o Bolsonaro de fascista. O Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. E agora tá lá com o governo do fascista. Como é que é isso, né? Esse cara vai ao Twitter e escreve que os bolsonaristas não devem mais responder às pesquisas de IPEC e Datafolha. Ou seja, é bem provável que no submundo do bolsolavismo, no Telegram, no WhatsApp, essa orientação já estava chegando. É possível. Mais um vetor para a gente entender essa ascensão. Certamente vai impactar nas pesquisas. Se eu tenho a cada 10 bolsonaristas, 4 não responder, pronto. Eu tenho uma amostra falsa, uma amostra viciada. Difícil apenas captar a dimensão disso, perfeito, mas muito provavelmente isso contou e é um dos vetores que explicam. Estou usando a expressão vetor aqui, emprestando lá da física para insistirmos nisso. Não é só um fator ou outro. São várias coisas que, confluindo no mesmo sentido, vão ajudar a gente a entender como é que brotou bolsonarista aí, de todos os cantos, aparentemente, nessa reta final. Mas quem não viu, volta lá no nosso vídeo sobre as pesquisas eleitorais, que a gente vai explicar melhor lá no vídeo, né? Como as pesquisas são feitas, e inclusive lá a gente já aponta esses desafios como abstenção, e uma outra questão que o Davi provavelmente matou a pau,
ele fala sobre o voto envergonhado, que alguns diretores de instituto estavam comentando que esse ano deveria favorecer o Lula. O cara que, pô, ali na minha igreja todo mundo é Bolsonaro, ali no meu eu não vou falar que eu voto no Lula, ou o cara foi preso, eu não vou falar, mas na hora eu vou lá e voto, né? E você levantou a possibilidade desse voto envergonhado estar no campo bolsonarista. Sim. E me parece que isso faz muito sentido. Inclusive porque essas pesquisas que mostravam uma chance, não uma certeza, mas uma possibilidade, ainda que ligeiramente remota, do Lula ser eleito em primeiro turno, elas deixaram os bolsonaristas na defensiva. Acho que isso pode até tê-los ajudado no sentido de que foi um comparecimento maciço. Com maior motivação, do que o campo lulista, isso. Que estava um pouco mais confortável. Que talvez tenha ocorrido o contrário. Não, nem precisa ir lá votar, Lula já vai ganhar mesmo. Isso foi um fator tanto no Brexit quanto na eleição da Hillary também, nos Estados Unidos, né? Certamente. Esse paralelo com os Estados Unidos sempre funciona por serem situações de polarização parecidas. Ah, né? Perfeito. E países grandes, com estrutura populacional semelhante em muitos aspectos, né? Vale a comparação. Mas ainda sobre o voto envergonhado, Simas, me parece o seguinte: se em 2018 estava claro, né, que um sujeito ligado às milícias, de capacidade intelectual reduzida, olha como eu peguei leve agora, gostou desse eufemismo? Está certo. E aí, muita gente estava envergonhada de votar, né, um cara defensor de tortura, de ditadura, que a ditadura matou pouco, e outras coisas tenebrosas que ele sempre disse e defendeu por aí. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil, começando com o FHC. Agora, como presidente, uma gestão horrorosa da pandemia, né? Uma gestão assim, calamitosa, um negócio quase inacreditável. Muita gente, por pressão, né, do que está vendo na mídia, entes queridos, familiares e amigos, pode realmente ter sufragado o Bolsonaro pela adesão de valores, pela adesão ideológica, mas não admitir esse voto. Né? Sim. O que possivelmente nem aparecia em parte das pesquisas. Pois é. É mais um fator aí para o bolo, né, que pode gerar uma explicação razoável para essa ascensão do voto bolsonarista. Perfeito. Provavelmente todos esses fatores, é difícil determinar qual é o peso de cada um deles, mas a combinação deles impactou nesse resultado, que, como você bem destacou, não mostra um erro das pesquisas, pelo contrário, mostra um grau elevado de acerto. Não é um acerto total, porque existem coisas que são simplesmente impossíveis de serem previstas. O tal do imponderável, né? Reiterando, Ciro, Tebet e mesmo os nanicos, assim como Lula, tiveram votação exatamente dentro do previsto dos dois maiores institutos, verdade, Datafolha e Ibope. Então a gente está discutindo um único caso. No caso, a ascensão do Bolsonaro, que, repito, se você considerar a margem do IPEC, por exemplo, foi de 4% fora do previsto. Tudo bem que em termos de um país muito populoso como o Brasil, isso aí representa algo em torno de 4, 5 milhões de votos. Mas o valor percentual é o que conta mais na hora de se analisar uma pesquisa. Portanto, é muito forçoso dizer, né, que os institutos de pesquisa estavam manipulando a população ou algo do tipo. Sim, né? sim. Mas nesse ponto eu preciso ser justo. A gente já está acostumado a ver os bolsonaristas atacar a pesquisa faz tempo. Sim. Mas eu ouvi de um monte de gente da esquerda hoje e nos dias subsequentes mas, puxa, o IPEC não é possível, está de brincadeira, o Datafolha, como se esses institutos tivessem errado de propósito. Não, pelo contrário. Eles fazem o máximo possível para acertar. Sim. E chegam muito, muito perto, até cravaram lá o resultado, né? Que, aliás, foi um resultado bom, ao contrário do que muitos pensam. Eu acho que a expectativa é que estava alta demais. Sim. Vai dar Lula de goleada. Não, calma aí. O cara é o presidente. Nós nunca tivemos um presidente que não foi reeleito na democracia. Então ele é o favorito. Ele tem a máquina a favor dele. E pela primeira vez ele vai para o segundo turno. Um presidente que concorre a uma reeleição vai em desvantagem para o segundo turno. Quem está com a mão na taça é o Lula. Sim. Não vai ser fácil, mas 2% é o que faltou, né? Muito pouco. Dos votos válidos, realmente, mais 2%, ou seja, metade do eleitorado do Ciro, mais ou menos ali, teria passado a régua e finalizado, do Ciro ou da Tebet, que seja. Perfeito. Aliás, agora é hora de analisar e tentar entender para onde vão esses votos de Ciro e Tebet. Será um mês complicado, um mês tenso daqui para frente, mas a probabilidade maior ainda está nas mãos do Lula. Né? É preciso colocar a coisa em perspectiva e entender que se tem alguém que tem que correr atrás do prejuízo,
é o campo bolsonarista. Perfeito. Mas aí estamos falando do executivo, né? É Silas? claro, é No claro. legislativo a coisa é um tanto diferente. Depois nós vamos fazer uma conversa sobre isso, porque Sem dúvida. há notícias muito ruins, principalmente no Senado, mas há também notícias bastante positivas, principalmente na Câmara. Na Câmara Federal, na Câmara Estadual também temos algumas boas notícias. Sim. Temos que fazer um balanço, mas também nós da esquerda tivemos, de novo, uma vontade de assim, ver a transformação acontecer da noite para o dia. Então, a gente vai eleger o Lula e de quebra vai eleger a esquerda no país inteiro. Não, e nunca foi assim. Isso nunca aconteceu, vamos lembrar disso. Conversávamos, quem tem a nossa idade aí 40 ou mais, vai lembrar que ver o Lula eleito durante muitos anos no Brasil já era uma coisa inimaginável. E hoje nós estamos vendo aí o cara disputando realmente um terceiro mandato, sendo bem visto por vários setores da sociedade. Que não vai ser fácil, hein? Mas, repito, vamos colocar a coisa em perspectiva. Tá mais fácil para o Lula do que para o Bolsonaro. É verdade. Mas em breve a gente volta a discutir essa questão do legislativo em cima. Com certeza. Outro tópico super importante. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar, sempre preciso pedir encarecidamente, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho, ajuda o Política na Cabeça nessa inglória missão de tentar levar um pouco de esclarecimento no que está acontecendo na política, no Brasil principalmente, mas no Brasil e no mundo.